Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, esse é um vídeo que eu vou também fazendo em resposta a alguns seguidores aqui do meu canal. E o título é Adeus Zé Gotinha, né? Após quase 6 décadas de trabalho no Brasil, o Zé Gotinha está aí pedindo para descansar, né? Ele vai continuar brilhando, provavelmente, em outros países onde a incidência da poliomielite pelo vírus selvagem continua ocorrendo, como é o caso de países africanos e algumas regiões da Índia e outros países desse mundão afora. Eu vou explicar direitinho o que está acontecendo com essa vacina. Espero que você dê o seu like já de cara, por favor. Compartilhe esse vídeo, que informações como essa são relevantes e vão ajudar a esclarecer um pouco mais. E a minha ideia aqui é conversar com vocês sobre risco e benefício, porque é assim que tem que ser avaliado sempre. Qualquer conduta médica vai sempre pesar o risco daquela conduta e o benefício que ela pode trazer. E não é diferente em relação à vacina. Aliás, em relação à vacina, temos até que ser mais rigorosos, porque a gente vai trabalhar em cima de uma prevenção, ou seja, vai usar uma ferramenta para evitar que você adoeça. Então, a tolerância com a segurança da vacina é sempre menor do que a tolerância com segurança a medicamentos. Afinal de contas, a vacina você faz com o objetivo de evitar que você adoeça. Imagina você fazer uma vacina e adoecer. Então, tem sempre que mensurar bem essa equação de risco-benefício. Então, segurança da vacina tem que ser avaliada de uma forma bem rigorosa. O risco de você adoecer pelo vírus selvagem, estratégias de controle daquela enfermidade e dados epidemiológicos. Por exemplo, será que a população daquele país ou daquela cidade está sob risco? Sim ou não? E é em cima disso que você vai raciocinar e definir se vacina ou não vacina. Quer ver um exemplo? Em relação à febre amarela, no Rio de Janeiro, até poucos anos atrás, não se fazia uma vacina na rotina do carioca, na rotina do povo fluminense. Por que isso? Porque já se sabia que para cada 500 mil pessoas primeiramente vacinadas para a febre amarela, cada 500 mil pessoas, ou seja, cada 500 mil de pessoas vacinadas, uma teria evento adverso grave pela vacina. E aí, no Rio de Janeiro, uma década atrás, não justificava você correr o risco, ainda que fosse pequeno, de um caso de evento adverso grave para cada 500 mil pessoas vacinadas, porque o risco de você adoecer com a febre amarela no estado do Rio de Janeiro era pequeno. A partir do momento que ficou maior esse risco e que começou a se detectar casos em regiões mais urbanas, em perimata, perifloresta, no Rio de Janeiro, se optou por fazer a vacinação, ou seja, o risco da vacina continua o mesmo, só que o benefício de vacinar a população do Rio de Janeiro superou esse eventual risco. Em relação a pólio, né, a gente teve casos de poliomielite pelo vírus selvagem sempre, até 1989. O último caso de poliomielite pelo vírus selvagem foi no município de Souza, na Paraíba. De lá para cá, de 89 para cá, todos os casos de paralisia com o vírus da polio tinham relação com o vírus atenuado, com vacina gotinha. Fosse na pessoa que estivesse recebendo aquela vacina, fosse no contactante dessa pessoa. E aí, a partir do momento que você não tem mais casos de poliomielite pelo vírus selvagem no Brasil, não se justifica manter a vacinação. Isso só ocorreu no Brasil? Não. Por exemplo, nos Estados Unidos, até janeiro de 2020, portanto, 2020 não, até janeiro de 2000, ou seja, 24 anos atrás, se fazia o esquema sequencial misto. Se começava a fazer a polio injetável, que é uma polio inativada, e depois complementava a vacinação com a polio oral. A partir do momento que não houve mais casos nos Estados Unidos, então há mais de 30 anos que não tem, se optou então por fazer somente a vacina inativada e não mais a vacina atenuada. Entenda, né? Embora a vacina seja atenuada, que é um vírus enfraquecido, a tendência é, se você for imunocompetente, ok, você não vai ter nenhum problema. Mas algumas pessoas que têm deficiência da resposta imune ou pessoas que foram vacinadas, que têm contato com pessoas que têm deficiência da resposta imune, essa pessoa vacinada pode contaminar a outra pessoa imunodeprimida e essa pessoa desenvolver a doença. Então, a partir do momento que você não tem casos pelo vírus selvagem, não justifica manter o Zé Gotinha. Então, o Zé Gotinha aposenta no Brasil, mas mantém-se
em atividade na África e na Índia, em outros países ou regiões, outros continentes. Então entenda, então, tem a vacina atenuada, e o exemplo é a polio oral, a catapora, sarampo, cachumba, rubéola, que são vírus atenuados e que, em tese, são vacinas seguras, mas se a pessoa for muito imunocomprometida, ela pode, eventualmente, desenvolver sinais e sintomas da doença que você quer evitar. Então, se você fez uma vacina de sarampo, que é atenuada, e você é imunodeprimido, você pode fazer um sarampo fraquinho. Só que, no caso da poliomielite, o quadro é poliomielite, é muito grave, embora seja extremamente raro. Para você ter uma ideia, segundo dados americanos, seria um caso de paralisia ou de evento adverso grave para cada 750 mil primeiras doses aplicadas. No Brasil, essa estatística muda porque eles não usam dose aplicada, eles utilizam dose distribuída. Então, seria um evento adverso para cada 12 milhões de doses distribuídas. Só que a gente sabe também que o evento adverso, que é raro, mas quando ocorre mais frequentemente, ocorreria na primeira dose ou na segunda dose. E aí por isso que se fez o esquema sequencial, começando com a inativada, que não vai dar nenhum problema, depois fazendo a polio oral. Então a tendência no Brasil é abandonar-se de uma forma definitiva o Zé Gotinha, abandonar a Sabin por causa disso. Então existem as vacinas atenuadas, existem as vacinas inativadas, é o caso do HPV, é o caso da hepatite B, da hepatite A, da gripe. Existe uma outra categoria, né, brincando aqui com vocês, que seriam as vacinas elaboradas com RNA mensageiro, que é uma outra pegada, e ela se comporta como uma mistura de vacina atenuada com vacina inativada. Eu até acho que ela tem um comportamento mais de vacina atenuada e que poderia causar algum problema. Então eu não vou falar de RNA mensageiro, que é a vacina de Covid, por exemplo. Então, focando na vacina de poliomielite, tem dois tipos de vacina: a polio oral, que é a Sabin, que é a do Zé Gotinha, e a polio inativada. Então, com isso, né, a partir do momento que você não tem mais casos de paralisia com o vírus selvagem no Brasil, se está no momento realmente de descontinuar a polio oral. Descontinuar a polio oral, mas mantendo a polio inativada, porque embora o Brasil não tenha registrado casos de paralisia relacionadas com o vírus selvagem, vira e mexe a gente tem o vírus sendo encontrado no Brasil. Foi o caso da última Copa do Mundo que ocorreu no Brasil, onde no aeroporto de Viracopos, em Campinas, se identificou no esgoto do aeroporto o vírus selvagem da polio, ou seja, pessoas que vêm de outros países para cá, onde o vírus da polio está circulando, usando aqui, né, o banheiro do Brasil, dando descarga, jogando no esgoto esse vírus selvagem. Então, embora nós estejamos sob controle, ainda tem um risco potencial, até porque, infelizmente, o Brasil deixa muito a desejar no quesito saneamento básico e água de qualidade. Então, a partir do momento que você tem no Brasil o risco hoje muito mais provável de você, entre aspas, esbarrar com o vírus atenuado da polio do que com o vírus selvagem, eu acho acertada a decisão de aposentar o Zé Gotinha no Brasil, botar o Zé Gotinha para trabalhar em países onde o vírus selvagem está circulando. Então, a polio oral é uma vacina excelente, mas tem que ser avaliado o risco-benefício. E no Brasil, nesse momento, eu repito, não justifica manter a polio oral. Aliás, há alguns anos não justificaria, tá bom? E é isso que eu queria falar para vocês. Se você tem uma ferramenta de prevenção mais eficaz, que é o saneamento básico e água de qualidade, e a polio injetável, que é uma vacina inativada e não vai causar paralisia, por que continuar correndo risco com uma vacina que, ainda que seja um evento adverso extremamente incomum, pode ocorrer? Eu não quero correr risco nenhum. Então, assim, tem outros exemplos na literatura, por exemplo, que você vai fazer para aquele grupo focado. Tem uma vacina para encefalite japonesa, que é um vírus que circula lá no Japão, no Sudeste Asiático. Justifica você fazer essa vacina no Brasil? Claro que não, porque você não... Agora, se você for morar no Japão por muito tempo, dependendo do lugar que você vá, até de repente justifica você fazer a vacina contra a encefalite japonesa. Por exemplo, a vacina de raiva, que é uma vacina segura, inativada, eficaz. Justifica você sair fazendo essa vacina para todo mundo? Não, mas justifica fazer em quem sofreu um acidente com um animal suspeito ou pessoas que trabalham com atividade de risco, como, por exemplo, médicos veterinários ou pessoas que cuidam de animais em pet shop, por exemplo. Esse grupo deveria ser vacinado para raiva, não a população geral.
Então é sempre assim, gerenciando risco-benefício. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, e é por isso que eu digo adeus Zé Gotinha, vá e que você não volte nunca mais, porque voltar ao Zé Gotinha representa infelizmente uma retomada dos casos de paralisia pelo vírus selvagem. Eu não quero viver isso mais no nosso país. Já pagamos a nossa etapa, já sofremos bastante, e agora eu acho que deixa o Zé Gotinha trabalhar na África, no continente, lá na Índia, e assim que essa enfermidade for controlada também nesses continentes, a tendência do Zé Gotinha é aposentar no mundo, para todos os países, tá bom? De 0 a 10, qual é a sua nota, e me diga de onde você está me assistindo. É isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente, até breve, obrigado aí pela sua audiência, e não deixe de se inscrever no meu canal e de compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau.